Existem coisas que nós só iremos desfrutar na nossa vida uma vez que o conhecimento chegar e nós começarmos a praticar. Quem não conhece não pratica, quem não pratica não desfruta e vive uma vida totalmente frustrada. É por isso que eu quero te convidar para nesse dia crescer comigo e avançar dentro daquilo que Deus tem preparado para você. Bom dia, querido, que alegria estar aqui com você nessa manhã. Muito bom, querido, poder compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração nesse dia. Que manhã maravilhosa que Deus reservou para nós estarmos juntos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Dona Terezinha. Bom dia, Fá. Bom dia, Raquel. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma manhã, onde nós vamos crescer, avançar. Bom dia, escudeiros. Como é que vocês estão? Preparados para um dia sobrenatural? Quem vai viver um dia sobrenatural, já fala aí, diga, o meu dia vai ser sobrenatural. Repete aí, diga, o meu dia será sobrenatural. Aleluia, aleluia, amém, querido. Por quê? Porque é uma decisão. Viver o melhor de Deus, querido, é uma decisão que eu e você precisamos ter. É uma decisão que eu e você de fato precisamos tomar, querida, assumindo, não é, a dianteira da nossa vida, tomando controle, não se vitimizando por nada, mas de fato, querido, assumindo as responsabilidades e fazendo, querido, aquilo que nós precisamos para que Deus possa corroborar ou cooperar conosco. Bom dia, tio Alencar, bom dia, Bia. Bom dia, Ju. Pessoal, tô aqui tomando meu cafezinho. Hoje eu acordei, meu Deus, 5 horas da manhã, acabou meu sono, acredita? Daí eu fui andar, fui orar, fui editar vídeo com a Kelly, né? E hoje eu tô no modo raiz, ó. Quem já fez isso aqui, ó? Café com bolacha de maisena, molhou a bolacha de maisena assim no café e comeu. Nó, isso é muito bom. It's so amazing. Nossa, isso é muito bom. Café bom com bolacha de maisena, então. Meu Deus. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Ó, essa semana a gente conversou sobre sexo, né? A gente falou sobre coisas que muita gente não tem coragem de fato de falar. Mas, querido, não existem, não é, se eu posso dizer, atalhos para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Se eu quero de fato desfrutar de uma vida sobrenatural, eu preciso, querido, parar de ter tabus, de ter vergonhas e fazer e falar daquilo que eu preciso fazer e falar. Então bora lá, pra gente começar. Clica aqui embaixo nesse aviãozinho, nessa seta aqui, ó. Vamos mandar para o maior número de pessoas que você puder aí. Manda para umas 20, 30 pessoas. E escreve aí generosidade assim que você mandar. Você que é um escudeiro, uma escudeira fiel. Você que está chegando agora, fala, pastor, essa é minha primeira, segunda, terceira live, estou chegando agora aqui para a família. Coloca aí um hashtag aí, aprendiz, para eu saber que você está chegando aí, se tornando um aprendiz. Quero lembrar que no meu Instagram, assim que terminar a live, tem na bio, eu deixo sempre lá um link para entrar num grupo, não é um grupo VIP nosso lá do WhatsApp. E eu mando os links, mando o link do Bíblia em um ano lá, mando sempre novidades, mando as coisas, né, para todo mundo que participa lá, para os nossos escudeiros, né? A gente consegue às vezes desconto com as coisas, né? A gente teve uma live aqui de finanças com o meu amigo Chico, né? E ele de fato deu lá um presentão, né? Deu um desconto, né, para as pessoas. O curso dele saiu por R$20. Né? Então a gente está aí crescendo. Então bora aí, manifesta generosidade, convida o maior número de pessoas. E gente, eu queria dizer algo para vocês. Deus tem pra gente uma vida plena, né? Mas só vai viver essa vida plena de fato quem assumir a responsabilidade, né, de fazer aquilo que precisa fazer. A gente teve já a nossa semana do desconforto, mostrando que resultados eles são possíveis uma vez que nós chamamos a responsabilidade. Nós precisamos de fato, né, como eu disse, assumir a dianteira da nossa vida, parar de se ver como vítima, né, parar de fato viver aquém daquilo que Deus tem. A vida, gente, ela pode ser muito melhor do que de fato a gente tem vivido, mas a gente precisa de fato encarar as coisas e nós precisamos de fato resolver os problemas, porque problema não solucionado
cresce. Você pode escrever isso aqui para mim aqui embaixo, coloca assim, ó, problema não solucionado cresce. E hoje eu falei para você que nós íamos falar um pouquinho sobre essa questão de sexualidade e filhos, sobre pornografia, sobre sexo. E uma das coisas que é muito, mas muito doida, gente, é que nós estamos vindo de uma sociedade que ela era muito tradicional na forma de conduzir as coisas. E isso, por um lado, era muito bom. Por quê? Porque independente se as pessoas elas eram cristãs ou não é? Por ser uma sociedade mais tradicional, uma sociedade mais conservadora, o que acontecia? Alguns valores estavam intrínsecos dentro da sociedade, não é, sem nem saber. Então, o homem, ele sempre ensinava, né, o filho ser homem, a mulher sempre ensinava a filha ser mulher, né, falava sobre valores, falava, ó, você precisa honrar a sua esposa, você precisa respeitar o seu marido. Então, uma pessoa que ia ou não na igreja, ela já tinha alguns valores mínimos que ela comunicava, né? Normalmente as pessoas elas começavam a trabalhar cedo, né? Eu estava conversando nessa semana com algumas pessoas, eles estavam me falando que tinham, né, registro na carteira desde 11 anos de idade. Então olha que coisa doida. Então a gente vem de uma sociedade, né, que ela era mais tradicional, né? E porque ela era mais tradicional e conservadora, alguns princípios estavam intrínsecos. Mas ao mesmo tempo que isso era algo muito bom, isso também em alguns aspectos, né, principalmente dentro da igreja, era algo ruim. Por quê? Porque as pessoas elas tinham alguns tabus, né? Não sei se você lembra, mas há algum tempo atrás as pessoas defendiam que usar boné na igreja era pecado, né? Era falta de respeito. Aí as pessoas elas diziam que levar a bateria ou a guitarra para dentro da igreja era pecado, porque isso era usado nos shows de rock. Então, algumas igrejas mais tradicionais, elas diziam que se a mulher usasse brinco, né, a mulher estava em pecado, se cortasse o cabelo. Eu já vi gente entrando em disciplina em igreja porque cortou o cabelo, né? E aí eles pegam um texto falando que não podia navalha no cabelo. Assim, todos textos descontextualizados, né, mas que representavam esse conservadorismo e essa visão mais tradicional de mundo que as pessoas tinham e que a igreja tinha. E aí o que acontece? Por causa dessa visão mais tradicional, vou deixar mais longe aqui para vocês verem. Por causa dessa visão mais tradicional, a gente criou alguns tabus sobre não falar acerca de algumas coisas, principalmente com os nossos filhos. E aí o que ficou acontecendo? Né? Os pais, eles não falavam sobre sexo. Um exemplo, eu mesmo, né? Eu vim de uma família onde eu acho que eu tive uma vez uma conversa de 2 minutos com meu pai sobre sexo, né? Que foi tipo assim, na hora que eu fui casar, né? Por quê? Porque o meu pai certamente não conversou com o pai dele, com o meu avô, né? E as coisas foram indo assim, meu bisavô, mas por quê? Porque existia um tabu, onde as pessoas tinham uma dificuldade, né? Principalmente os cristãos, porque elas viam a sexualidade, né? O falar sobre sexualidade como algo impuro. E qual é o problema? Todas as vezes que nós, como pais, negligenciamos a educação dos nossos filhos sobre algum assunto, o mundo vai ensinar. Alguém vai ensinar. O seu próprio filho talvez vai consumir um material na internet, ele vai aprender. Então a Bíblia ela já deixa muito claro, e ela diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. De quem é a responsabilidade de ensinar a criança? Dos pais. E nós como igreja, durante muito tempo, nós estamos omissos acerca de alguns assuntos. Porque nós sabemos que são assuntos aparentemente delicados, porque em alguns aspectos, né, ele sempre foi apresentado como um tabu, e nós como igreja, eu percebo que a gente está fazendo assim, ao invés de ensinar, a gente está deixando o mundo ensinar, professores, né, com visões deturpadas de mundo dentro das escolas ensinarem os nossos filhos, e depois a gente está correndo para consertar o prejuízo. Vai falar para você, gente, não é assim que as coisas têm que funcionar. Nós como pais e mães precisamos dar o primeiro start, ensinando sobre todas as coisas para o nosso filho. Escreve aqui embaixo, o pai deve ensinar sobre tudo. Escreve aqui embaixo para eu ver que você está entendendo. Coloca aqui, ó, o pai deve ensinar sobre tudo. E se é sobre tudo, nós como pais também devemos introduzir a vida sexual do nosso filho. Sabe, não se engane, né? Amanhã, gente, ficou pronto meu livro.
ficou pronto meu livro tá na revisão, né? A Kelly vi algumas coisas, mas a gente tem uma amiga nossa e ela tá fazendo a revisão de português, porque eu só saio digitando papapá, diagrama lá, mas eu nem li de novo, lá tem pessoal melhor que eu para essa parte de português. Então amanhã cedo, 7 e 7, né, aqui na live, né, eu vou lançar o meu livro, gente, R$ 9,90, de graça, no meu pé, para pagar custo das coisas para vocês. Livro de 120 páginas, você tem noção do que é isso? 120 páginas falando sobre sexo. É só sobre sexo que a gente vai falar no livro. E aí o que acontece? Voltando aqui. O pai, né, por causa desses tabus, muitas vezes ele não ensina. E aí o que acontece? A gente chega lá e aí a professora de ciência ensina o seu filho sobre sexo. Só que na nossa época, eu tô vendo aqui o pessoal que tá entrando aqui, é tudo da minha idade ou mais velho do que eu. Na nossa época, a professora de ciências, ela ensinava, André, você colocou que você perdeu, se você entrar no nosso grupo lá dos escudeiros do WhatsApp, lá eu tô compartilhando o link das lives, ela não tá ficando salva no Instagram, mas eu tô deixando salva no link oculto do YouTube, tá bom? Então entra lá no grupo do WhatsApp que você vai ter acesso. Então, o que acontece, né? Antes, a nossa professora de ciência, ela ensinava o certo. Aí ela chegava e falava assim, o homem, a mulher, né? E aí eles vão lá, vão fazer algo que vai se chamar sexo, e aí eles vão dar origem, não é? A filhos, o homem e a mulher, né? Tem prazer a ser... Era isso que a nossa professora de ciência ensinava. Agora não. Agora, as professoras de ciências, elas ensinam, gente, coisas que você não tem nem noção, né? A maioria das professoras hoje, elas falam assim, o negócio é o seguinte, né? Ideologia de gênero. Cada um, né? Você nasce com uma matéria-prima, como uma coisa ali, e você vai descobrir. Sexo é o que tem que ser descoberto. Independente da sua fisiologia, você é o que você quer. E aí, agora a gente tá o quê? Diante de uma geração que fala, eu sou cisgênero, eu sou não binário. Não sei se você já ouviu isso, até o ponto agora das pessoas começarem a falar sobre pronome neutro. Não sei se você já ouviu isso, mas existe agora, né? Você pode usar o ele, você pode usar o e. Não, tipo assim, não é tipo assim, eu vou no cinema com ele. Eu vou no cinema com Nili. Por quê? Porque nele eles falam que é uma linguagem opressora. Eles dizem que o português oprime. Então eu não posso falar nele porque eu não sei se a orientação sexual daquele homem que aparentemente está em um corpo, né, de homem, né, tem uma fisiologia de homem, eu não sei se de fato ele é homem. Por quê? Porque ele é não aquilo que ele nasceu, ele é aquilo que ele acha que ele é. Então, tipo assim, eu tenho que falar assim, eu vou no cinema com Nili, né? Tipo assim, tipo assim, ele vai comigo, né? Tipo assim, meu, que é isso, velho? Então, por que isso tem acontecido? Por que a gente tá com essa geração que tá falando que é assexuada, que é cisgênera, que é não binária e tudo mais? Porque a gente como igreja e a gente como pai se omitiu. Às vezes a gente estava achando que a responsabilidade do pai e da mãe era só colocar a comida em casa, dar segurança. Mas deixa eu falar uma coisa para você, gente. Responsabilidade de pai e mãe, né? E eu sou até a favor das pessoas terem menos filhos hoje em dia, porque eu percebo que as pessoas não estão prontas para terem filhos. Eu percebo que cada vez mais a sociedade ela tem perdido os valores mínimos para criar uma criança. E aí as pessoas vão lá, elas colocam pessoas no mundo, elas não sabem criar, elas não sabem ensinar valores e a gente tem toda essa deturpação de tudo. Então deixa eu falar uma coisa para você, é responsabilidade dos pais ensinar sobre tudo para os seus filhos. Quando é que um pai deve começar a falar sobre sexo para o seu filho? Desde o momento em que ele nasce. Por quê? Porque o mundo fala de sexo para o seu filho desde o momento em que ele nasce. Os desenhos estão trazendo orientações sexuais, não sei se vocês lembram, mas recentemente, né, no ano passado, foi lançado um desenho na Netflix de super-heróis transexuais. Então aí você tá lá e fala, não, Netflix, pum, você liga. E aí é o quê? Super-heróis transexuais. E aí depois você vai lá, vê o outro desenho e é o quê? É aquele filminho das meninas, né, com 7, 8 anos de idade, quase nuas, não é? Esbanjando sexualidade, esbanjando, né, vendendo praticamente o seu corpo, não é? Dirigida por diretores, por roteiristas, que eu falo pra você que esses caras tinham que ser presos, né, tipo assim, mostrando sobre um negócio de música e praticamente, tipo assim, jogando quase que algo pornográfico, não é, dentro de uma rede que todas as pessoas têm acesso.
Então, o que acontece? O mundo está ensinando orientação sexual, enquanto nós, como pais, estamos com vergonha de falar de orientação sexual. Se você chegar para a Anne hoje, a Anne sabe o que é pipi e ela sabe o que é pepeca. A gente não vai usar para ela falar assim, filha, isso aqui é um pinto, isso aqui é uma vagina. A gente não usa essa linguagem com ela. Por quê? Porque, gente, para cada estação, né, dos nossos filhos, vai existir uma linguagem de que você precisa conversar. Né? Com crianças mais novas é necessário um linguajar lúdico. Mas o linguajar lúdico não é um linguajar mentiroso. E é isso que a gente precisa entender. Porque tem muita gente que vira e fala assim, não, é o passarinho, a cegonha. Quem lembra da história da cegonha? Quem aqui, quando era criança, aprendeu que vinha de cegonha? Escreve aqui. Né? Quem aprendeu aí, fala assim, eu aprendi que eu vim da cegonha. Coloca aí, escreve aí para eu saber. Tem até um desenho, né, na Disney Plus que chama Tots. Outro dia eu coloquei lá pra gente ver qual era, e é a história, né, dos animais que eles entregam às crianças e os filhotes, né? Na realidade é só de bichinho, né? E é na ideia do que, todo filhote não vem do sexo, todo filhote vem da cegonha, vem dos tots, vem da transportadora, daqueles que entregam. Gente, parece que é algo bobo, mas se eu deixo a Anne assistindo uma porcaria de um desenho dessa, ela vai achar que de fato ela veio da cegonha. Então hoje, se você conversar com a minha filha já sabe, não é que é o órgão dela genital, a gente fala que é pepeca, a gente fala para ela, né? Então a gente fala que ela sabe que é a pepeca e sabe que o menino tem o pipi. Ela sabe que é diferente. Né? Se você perguntar para ela, fala assim, filha, o que a Anne tem? Ela vai falar, pepeca, o que o homem tem? Pipi, por quê? Porque é diferente. Hoje, se você perguntar para ela, até é legal, tipo, essa semana ela aprendeu isso. Ela pega duas coisas, né? Precisa pegar duas bolachas, estou comendo aqui bolacha de maisena. Se ela pegar essas duas coisas, ela fala assim, igual. Ela fala assim, igual. Ela já sabe. Aí ela pega, por exemplo, o copo e a bolacha. Ela fala diferente. Por quê? A gente está ensinando ela que o que é igual, o que é diferente. A gente fala, o papai e a mamãe são diferentes. A gente vira, né, e fala, né, aí a tia Simone até colocou, né? Muita gente ensinou que quando morre vira estrela. Exato. Então você percebe que em muitos aspectos o pai e a mãe fugiu, não é tipo assim, desse enfrentamento, e é o que aconteceu. O diabo não fugiu. O mundo não fugiu. Professores, não é, com ideologias erradas não fugiram. E aí o que aconteceu? Agora a gente está colhendo o resultado disso nos nossos filhos adolescentes. A gente tem os nossos adolescentes agora, não é, que nasceram homens decidindo ser trans, decidindo ser cis, decidindo ser não binário e tantas outras coisas. Não, eu sou uma pessoa. Daqui a pouco tem gente que vai ser cachorro, né? E eu falo para você que o negócio ficou tão doido, né? E no livro, vocês vão ver quando vocês lerem amanhã, eu estava fazendo algumas pesquisas, né, para escrever o livro. E tem uma das coisas de deturpação, né, dentro da imoralidade sexual que chama zoofilia. Não sei se você já ouviu essa palavra aí, né? O Chico falou, alguns dizem que vira anjo. Pessoal, interage aqui, tá bom? Enquanto a gente está falando, você tem liberdade. Escreve aqui embaixo, clica no coraçãozinho, para eu saber que você está aqui comigo, para eu saber que você não dormiu, para eu saber que você está curtindo. Eu estou lendo aqui sempre os comentários, participa comigo. Né? E dentro dessa deturpação, que é o que? Sexo com animais... Né? No princípio, não sei se você lembra disso, a galera brincava muito no Nordeste, que os homens lá do Nordeste eles tinham o hábito de ter sexo com cabra e cabrito. Não sei se você lembra disso, né? A gente está falando aqui de uma forma bem escancarada, é a semana do sexo, então a gente pode falar assim, né? Sexo e família. Daí o que acontece? A galera, de cara, velho, tem esse tipo, né, de atitude. O pessoal que morava no sítio, não só no Nordeste, mas no Norte, até quem morava no Sudeste aqui no sítio, era uma prática normal das pessoas, né? Talvez você já conhece alguém, ou já viu alguém brincando, porque isso acontecia muito. Só que o que acontece? Isso saiu só, né, daquela questão do sítio e virou algo totalmente, tipo assim, globalizado. E fazendo aquela pesquisa eu fiquei assim, boca aberta com o número de casamentos com animais que existem no mundo. Você não tem noção. Assim, a gente tá brigando aí e tudo mais, né? O pessoal, né, casamento homossexual, relação homoafetiva, o pessoal brigando. A galera tá casando com bicho. Tem uma mulher que ela casou com um golfinho. E foi um negócio tão doido que ela ia visitar no tanque o golfinho e depois ela conseguiu que o golfinho fosse lançado no mar.
Tem gente que casou com um gato. Tem uma mulher que ela deixou uma fortuna milionária pro gato. E aí o que acontece? Quem tivesse de posse do gato, fosse o tutor do gato, gerenciava o dinheiro. Meu, galera tá casando com gato, cachorro, golfinho, cavalo. Aí você fala assim, meu, o que é isso? Isso é o quê? Uma omissão da gente como cristão de falar do assunto. Por quê? Porque a gente ainda tem esse negócio, esse tabu de é pecado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você precisa se antecipar. Por quê? Porque uma pesquisa diz, eu vi isso, você vai ver amanhã no livro, quando você lê o livro, né, que 100%, né, como eu falei pra você, 100% das pessoas hoje já tiveram acesso à pornografia em algum nível. Pode ser que seja um nível pequeno, outros já em uma pornografia, um nível já bem explícito, mas 100% das pessoas tiveram acesso, seja por meio de um desenho, por meio de um filme retratando uma relação. Ah, pastor, eu nunca vi pornografia. Se você viu um filme onde os dois estão pelados fazendo sexo, você viu pornografia, tá bom? Porque pornografia é tudo aquilo que estimula, não é um sentimento, uma sensação, né? A Fabi colocou uma reportagem que a moça dizia que era uma gata no corpo de mulher. Ela se comportava como um tal, é assustador. Sim, exato. As pessoas agora elas estão fazendo o quê? Elas estão falando, não, eu sou, né, é como se eu fosse um invólucro, eu sou uma embalagem, né, e eu determino o que eu vou colocar dentro dessa embalagem. Então a gente precisa o quê, gente? Se posicionar. Parar de brigar com o errado e ensinar o certo. Eu falo isso, tenho falado isso lá para a tia Simone, tenho falado para o pessoal da igreja. Sabe, a gente não precisa brigar e falar contra o homossexualismo. A gente precisa ensinar o que é certo. A gente precisa ensinar aquilo que a gente acredita. E por consequência, os nossos filhos vão entender que o que o mundo faz, o que o mundo ensina é errado. Então a gente precisa virar e falar assim, ó, papai e mamãe, eu ensino a Anne, né? E eu sempre falo assim, ó, papai ama a mamãe, mamãe ama o papai. Aí ela vê as fotos dela e fala, ó, o papai foi quem colocou a Anne dentro da barriguinha da mamãe, porque o papai ama a mamãe, porque o papai namorou a mamãe. Ela não sabe o que é sexo, ela não sabe o que é, mas se você perguntar, ela vai falar que ela estava na barriga da mamãe, quem colocou ela na barriga da mamãe foi o papai. Por quê? Porque eu falo pra você, irmão, o mundo pode lutar o tanto que ele quiser, mas eu vou treinar minha filha bem treinada e ela vai saber o que, querido, Deus diz, o que ela é, o que é sexo, o que é ser mulher, o que é ser homem. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade. Minha filha tem 2 anos de idade e aí às vezes a gente tá lá e eu vejo alguns pais que ainda estão meio quadradão com isso. Ele falou uma coisa para você aqui, ó, de verdade. Se a sua filha ou o seu filho tem 12 anos de idade, eu quero falar para você que eles já viram de alguma forma uma cena de sexo. Eles sabem que você pratica sexo com o seu marido. E às vezes a gente fica lá, não é tipo assim, escondido. Você, uma das coisas, você nunca vai ver sexo na frente do seu filho. Não é tipo assim, porque isso é uma coisa de intimidade do casal. Mas o seu filho que é adolescente de 12 anos, ele já sabe. E você precisa criar caminhos, né? Se aproximar para que você possa conversar. Então, exemplo, se é minha responsabilidade como pai, como mãe, eu preciso entender quem tem mais acesso ao meu filho para conversar sobre algo. É essa pessoa que vai introduzir o assunto. Então, exemplo, o filho ele pode estar mais ligado à mãe. Não tem problema, a mãe vai introduzir o assunto. Mas uma hora que esse assunto se transformar em algo comum, o pai tem que entrar em cena. Por quê? Porque o filho, o homem, precisa ter não apenas uma ligação com a mãe, mas precisa também ter uma ligação com o pai. Ele precisa ter essa influência do homem masculino para que ele não viva, não cresça como uma criança afeminada. Uma criança que nasce apenas em um ambiente, não é, de mulheres, um ambiente feminino, ele tende sim a absorver características desse ambiente onde ele está. Então é por isso que você, mãe, deixa eu falar uma coisa para você, você não pode roubar a oportunidade do seu marido de ter tempo ensinando valores sobre sexualidade, valores sobre a vida para o seu filho ou para sua filha. Sabe, é muito importante. Ah, pastor, mas é homem. Deixa eu falar uma coisa pra você, a gente tem que quebrar alguns tabus. Por quê? Tem gente que não deixa o marido trocar, a filha. Desde que a Anne nasceu, eu troco ela. Eu dou banho na Anne. Tipo assim, então vai lá, a Anne sujou o bumbum, eu limpo o bumbum da Anne. Aí vai lá a sujeirinha para a pepeca da Anne, eu limpo a parte da frente, eu limpo. Eu falo pra você, ela é minha filha. Sabe assim, eu nunca vou tocar ela pensando em uma forma errada. E aí o que acontece? Tipo assim,
Há muitas mães, né? Eu sei, porque algumas tiveram problema de abuso, ou porque tudo mais, não deixa o marido trocar a filha. Sabe o que é isso? Você está criando um abismo. Se uma vez que você vai fazendo isso, vai distanciando, o seu marido nunca vai conseguir conversar sobre sexo com a sua filha. E assim como você vai compartilhar a sua visão, ela também precisa que o pai compartilhe isso. O filho precisa ouvir da mãe e o filho também precisa ouvir do pai. Então, quem tem mais facilidade? Ele introduz o assunto. Uma vez que você percebe que o meio de campo já foi feito, o outro cônjuge ele vai entrar dentro dessa relação, né? E aí você, olha lá, colocou, e quando o pai não ensina, o que a mãe deve fazer? Eles têm muito caso. Sabe o que você vai fazer? Aí você vai assumir a responsabilidade. Mas o que a gente está falando do objetivo, né? Qual é o plano, aquilo que é perfeito? Os dois compartilhar. A gente tem mesmo aqui, né, algumas pessoas que eu já vi na live que são divorciadas, que criam, né, sozinhos filhos. Então vai ter uma graça e vai ter um favor sobre você, de fato, para ensinar. Mas olha que coisa interessante, por isso que a igreja ela é importante. Porque dentro da igreja, não tem a figura do pai aqui próximo para ensinar. Você vai ter a figura do pastor, você vai ter a figura do líder, essa figura masculina que também vai ensinar coisas. Então estar dentro da igreja é algo tão lindo que aquilo que às vezes falta dentro da família, né, por causa de um problema de separação que não estava no plano de Deus, mas como Jesus mesmo diz, por causa da dureza do coração do homem, a separação foi introduzida por Moisés e hoje cada vez mais é uma realidade das famílias brasileiras, não é? Mães criarem os filhos sozinhos, pais criarem os filhos sozinhos. Quando eu estou num contexto de igreja, eu vou ter o auxílio, mas uma coisa que é importante, ter o auxílio não é delegar a responsabilidade. Porque eu percebo que existem muitos pais e mães que acham que quem tem que ensinar sobre tudo é o professor da igreja da criança. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o professor da igreja da criança, ele vai ensinar sobre muitas coisas, mas ele não é pai, ele não é mãe. E é por isso que nós precisamos ter esse acesso. Como? Primeiro, criando um ambiente de amizade com o seu filho. Gente, é muito importante que a gente, como pai e como mãe, tenha um tempo na agenda para os nossos filhos. Um tempo junto, onde os filhos vão sair com o pai e com a mãe, mas tempos também separados. É importante que a mãe tenha um tempo sozinho com a filha e depois o pai tenha um tempo sozinho com a filha. Para quê? Para que crie-se um caminho, né, de fato, para eles terem essa liberdade de conversar, mas para que também a influência, tanto do pai quanto da mãe, seja colocada, não é sobre os filhos. Você precisa ter esse tempo de fato de qualidade, né? Porque delegar, né? O Roger colocou aqui, né? Não é delargar, então a gente não pode jogar. Então foi lá, cheguei, então marca para ir no cinema, marca para jogar bola, marca para chupar um sorvete e começa a falar sobre o quê? Começa a falar sobre coisas legais, o que o seu filho gosta. Comece a falar sobre coisas que ele gosta. Você vai perceber que uma vez que você cria amizade, você pode já dar alguns passos. Você vai começar a falar sobre namoro, e aí depois você de fato vai falar, chegar num ponto tão legal dentro da relação, que você vai falar sobre sexo, você vai falar sobre pornografia, você vai criar esse caminho. Mas eu falo para você, existe um tempo que muitas vezes a gente precisa para criar e desenvolver essa relação. E muitas pessoas, porque elas estão sendo tardias no desenvolvimento disso, né, elas perdem o time. Aí o filho casa, a filha casa, e eles nunca tiveram oportunidade, né, de conversar sobre o ato sexual em si. E aí você joga lá o filho em um lugar onde ele tem que aprender sozinho, algo que você já poderia ter ensinado. Então, gente, quebra esse tabu. Nós, como pais e como mães, precisamos parar de ter vergonha. Por quê? Posso falar uma coisa para você? O seu filho sabe mais sobre sexo, pornografia e masturbação do que você imagina. Sabe como você vai ter esse diálogo? Vai sentindo, né? Puxa o assunto e deixa ele falar. Você não introduz, né, o assunto jogando tudo, falando, filho, é assim, a posição é assim, a frequência é assim, não, e babá, não, você não faz assim. Você fala assim, e aí filho, tudo bem? Tá, você já tem amizade, já falou do namorinho, e aí você pode falar assim, filho, os seus amigos veem pornografia, vai pela beirada. Né? Tipo assim, tá não sei o que, você sabe o que é pornografia? Né? Tá não sei o que, aí você pode até compartilhar às vezes. Você pode falar, o papai teve problema com pornografia na adolescência, a mamãe teve problema com masturbação na adolescência, e isso fez tão mal pra mim, foi tão difícil de eu me libertar. Você pode compartilhar com eles assim. Aí o que acontece? Chega lá e o filho fala assim, nossa, eu tô aqui, né, me masturbando, eu tô aqui assistindo o filme pornográfico, eu tô aqui fazendo as coisas e eu não sou um monstro,
porque o meu pai e a minha mãe também teve um problema. Mas quando eles identificaram que era o problema, eles venceram. Puxa, eu também posso vencer. Eu posso contar para o meu pai e para minha mãe que eu estou tendo dificuldade. Olha que coisa legal. Então, tipo assim, quando você cria esse acesso, você começa a falar o que é certo e errado, eles vão começar a entender o que eles podem e o que eles não podem fazer. Sabe por quê, gente? Porque existem médicos, né, que por um conhecimento muito superficial e uma análise apenas natural, defendem que a prática da masturbação é algo querido normal para o homem e para a mulher e algo saudável. Se você entrar no Google e colocar, né, lá rápido, né, uma masturbação é algo saudável, você vai ver uma série de artigos de médicos dizendo que isso é saudável. Mas agora, quando nós estudamos um pouco mais, quando nós começamos a ver, né, o parecer de psiquiatras, o parecer de psicólogos, quando nós olhamos para a própria Bíblia, e você vai ter lá, eu escrevi um capítulo enorme sobre pornografia e masturbação no livro que eu vou lançar amanhã para você. Gente, eu estou empolgado com o livro, porque eu nunca li um livro assim. Eu nunca, tudo isso que eu tô falando pra você, muita coisa eu aprendi com cabeçada, muita coisa eu aprendi apenas conversando com algumas pessoas, né? Mas eu nunca tive acesso a uma literatura que me ensinou a fazer sexo, que me ensinou a fugir da masturbação, fugir da pornografia, fugir da imoralidade. Eu nunca tive, agora você vai ter. E aí, quando eu estava estudando para escrever esse capítulo mesmo sobre pornografia, né, e sobre masturbação, você não tem noção, não é como já é fato, né? É fato, isso é artigo científico, dos danos causados, não é, pela masturbação na cabeça das pessoas, né? Então, para você ter noção, existem distúrbios, né, mentais que as pessoas elas começam a desenvolver até chegar num ponto que elas podem desenvolver doenças, não é, se tornando ninfomaníacas ou ter aquela hipersexualidade, não é, ou um desejo compulsivo, chega a se tornar uma compulsão pelo consumo excessivo, não é, de pornografia e também pela prática da masturbação. E aí o que acontece? Eu lembro de algo, eu até retratei isso no livro. Eu lembro de uma época que, quando eu era adolescente, eu andava lá com uns 3, 4 amigos. E aí teve um dia que um amigo meu chegou assim e falou assim: tá liberado, velho, galera, tá liberado, pode se masturbar à vontade, não sei o que, e aquele negócio tá liberado. E aí, eu falei assim: tá louco, velho, que é isso, tá liberado? Ele falou: não, cara, eu tava assistindo na televisão, né? Eu não lembro se era Ana Maria Braga, né? Se era um negócio assim, mais você, era alguma coisa assim. Ele falou: eu tava assistindo, levaram lá o médico disse que é saudável, disse que tem que colocar o corpo para funcionar mesmo, né? E que o homem tem que, né, jogar para fora, e aquele negócio, galera, não é pecado porque o médico falou. Olha que perigo. Eu falo para você, gente, o médico não tem o poder de determinar se algo é pecado ou não. O que determina se algo é pecado ou não é a Bíblia. Então pode juntar todos os médicos do mundo e falar que algo é legal, mas se a Bíblia diz que não é, não é. Os médicos podem chegar e juntar e falar assim: não, é normal relação sexual a 3, é normal todo mundo ter ali um escape fora do casamento, é normal, né, assistir pornografia. Meus médicos podem dizer o que eles quiserem, mas se a Bíblia diz que não é normal, que é pecado, que é imoral, Paulo em 1 Coríntios 6 ele diz: foge da imoralidade. Sabe, querido, se a Bíblia diz que a gente precisa fugir, não é médico nenhum que vai dizer que a gente tem que assistir ou tem que se aproximar. E aí o que acontece? O professor de seu filho está dizendo que ele tem que se masturbar, a televisão está dizendo que ele tem que se masturbar, os amiguinhos estão vendo pornografia, o mundo está dizendo que pornografia é normal. Eu lembro de algo, até coloquei no livro, eu estava outra vez na frente da igreja e estava uma galerinha da igreja da criança lá, as crias da tia Simone. E eles estavam olhando um celular, né? E aí a hora que eu cheguei perto, eles pegaram assim, eles guardaram: pastor, né? E eu tiro onda eu fazendo, eu cheguei perto dele e falei assim: e aí, o que vocês estavam vendo? Nada, falei assim: vocês estavam vendo um vídeo de mulher pelada, né? É isso que vocês estavam vendo, né? Tirando onda, não dando bronca, tirando onda com ele. Aí um que é mais sem vergonha, né, chegou e falou assim: pastor, é melhor ver vídeo de mulher pelada do que de homem pelado, né? Porque a gente é homem, né, pastor? Homem gosta de mulher, né, tal. Então, ó que negócio louco, ó a cabeça,
da criança. Tipo assim, eles estão com a gente ali de quinta, de domingo, né? Ah, não tá podendo funcionar, a gente tá mandando alimento para as casas, mas a gente não tá podendo ensinar, ter esse contato. Então, em casa é o quê? É pornografia, na rua é pornografia. Então, olha a cabeça, olha o que tá na cabeça deles. Tipo assim, estar vendo pornografia desde que esteja vendo mulher pelada, tá beleza, porque eu sou homem e homem gosta de mulher pelada. É uma verdade? É uma verdade parcial. Então, homem gosta de mulher, homem deseja mulher. Qual é a mentira disso? O meio. Né, o meio do prazer, o meio da satisfação. O homem tem que desejar a mulher, o homem gosta da mulher, mas ele não vai ver esses vídeos. Por quê? Porque esses vídeos vão começar a deturpar a mente dele, vai jogar ele para um desejo de alcançar o prazer através do autoestímulo da masturbação, e isso vai desenvolver dependências, isso vai mexer com o cérebro. Não, e tem N situações que depois você vai ler o livro lá, se você faltou nas lives aqui, você vai ver o quão nocivo isso é. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, esses problemas de sexualidade, homossexualidade, pornografia e masturbação faz parte da realidade dos nossos filhos. E a gente precisa, de fato, vigiar. Uma das coisas que é um indicador muito legal para você, né, saber se o seu filho já está viciado nisso é o tempo que ele demora no banho. Né? Se seu filho começou a demorar muito no banho, fique esperto. Não deixe seu filho levar, em hipótese alguma, celular para dentro do banheiro. Né? Você fala assim, ô louco, pastor, mas será? Irmão, vou falar para você, será? Né? É bem provável que é. Né? Então você como pai, tem que ficar antenado. Você como pai precisa ficar esperto. Você como pai precisa fechar as barreiras. Mas mais do que isso, você precisa conversar. Porque não adianta nada você ir lá, instalar um firewall, né? Você ir lá bloquear os DNS de acesso a todo o material pornográfico no roteador da sua casa, instalar um Family Link, colocar tantas outras coisas, baixar o YouTube Kids se você não tiver um diálogo. Lembra, gente, que o diálogo não é a melhor forma de vacinarmos e curarmos os problemas dos nossos filhos. Então você precisa falar que a melhor escolha, uma coisa legal, interessante, né? Porque às vezes a gente fala só sobre sexo e a gente esquece de falar sobre o casamento. Sabe, às vezes tudo que os nossos filhos observam dentro do nosso relacionamento é briga. E aí eu falo, casamento às vezes tem brigas, às vezes tem discussão, às vezes tem dificuldades, mas às vezes tem alguns casamentos que tem muito. E aí o que acontece? Eu vejo que algumas meninas e alguns meninos, eles são desestimulados, não é, quanto ao casamento, porque tudo que eles veem dos pais é briga. E aí então você, como pai, como mãe, nunca fala sobre a beleza do casamento, eles não vão querer casar. É por isso que muita gente já não quer mais casar. Então você precisa virar para o seu filho constantemente e falar, uma das melhores decisões da minha vida, né? Uma das melhores decisões da minha vida foi ter casado, né? A Beatriz colocou, imagina, não consigo pensar assim, pastor, será? Beatriz, você quebra esse tabu, né? Vai se aproximando aí do seu filho, vai perguntando e você vai perceber que de alguma forma ele já viu alguma coisa, seja num filme, seja num vídeo de fato explícito, seja com os amiguinhos da escola, no YouTube, no TikTok. Gente, TikTok, eu falo pra você, tem muita coisinha legal, mas TikTok é um veneno. Cuidado, entra lá. Eu entrei no TikTok semana passada, comecei a postar alguns videozinhos de brincadeira lá, comecei a estudar um pouco mais da plataforma, olhar, e eu falo pra você, se pra mim apareceu um monte de tranqueira, né, eu coloquei lá pra seguir 3 perfis cristãos, só se pra mim começou a aparecer um monte de tranqueira, eu falo pra você, eu imagino que tá aparecendo aí pro seu filho que passa tempo às vezes assistindo isso. Então quebra, gente, para de esperar sempre o melhor, né? Tem gente que acha que, né, o filho aí é santinha, é Madre Teresa de Calcutá, né? E aí fala de menina ainda, vixe, aí que sua cabeça pira. Que aí as meninas falam assim, não, mas minha filha, né? Minha filha é pura, no nome de Jesus, que ela é pura, santa, né? De fato, no espírito, mas existe uma carne, uma alma sem vergonha, existe um mundo sem vergonha que está tentando aí tragar todo mundo. E se você não for mais esperto, não for mais rápido e ensinar, lembra, o papel do pai não é
corrigir o que o mundo ensina. O papel do pai e da mãe é se antecipar e ensinar aos filhos o que é o casamento, o homem, a mulher, ensinar sobre sexo, ensinar, querido, sobre pornografia, ensinar sobre masturbação. Por quê? É melhor eles ouvirem de você do que ouvir das pessoas lá fora, terem curiosidade e acessarem. Porque, gente, você lembra da sua época de adolescente? Você era curioso em muitos aspectos. E na sua época já era de difícil acesso essas coisas. Se você quisesse assistir um filme pornográfico, você tinha que emprestar a fita da locadora da área restrita que você não podia entrar. Né? Então era muito difícil. Né? Então eu não tinha, né, na minha época, com 14 anos popularizou Pentium 233, 166, né? Depois virou Pentium 1, 2, 3, 4. E aí hoje todo mundo tem smartphone. Na minha época, quando eu era criança, eu vejo que meus cabelos brancos aqui, ó, né, é história, é tempo, né? E aí eu lembro do lançamento do tijolão do celular, gente. Você lembra lá desse tamanho aqui, ó, o negócio ficava aqui, durava 2 horas a bateria e ninguém tinha. Por quê? Porque naquela época, né, linha de telefone era patrimônio, né? Você declarava, as pessoas deixavam linha de telefone como herança, para você ter noção. Eu lembro que a minha mãe, né, ela vendeu, olha para você que doido, quando começou essa história de privatização, né, e tudo mais da telefônica, né, que eles venderam, valeu uma grana. Eu lembro que uma linha de telefone valia uma grana. Então era muito difícil o acesso. Agora, gente, é muito fácil. O diabo tá aí. As pessoas, ontem eu assisti um vídeo, né? E aquele negócio, e a menina ensinando, como eu falei para vocês aqui, né? Tipo assim, agora a língua portuguesa é opressora. Eu olhei, eu falei assim, meu, a galera trocou o cérebro por qualquer outra coisa, né, marrom que é jogado dentro do vaso. Né? Eu falo pra você, meu, porque começou, tipo, a língua portuguesa me oprime. Eu fiquei olhando, eu fiquei imaginando um dicionário, né, tipo, brigando com a pessoa, um dicionário batendo na cabeça. Aí a pessoa vai lá e agora não existe mais artigo definido ou a, porque eu sou o que eu quero, beleza. Você é o que você quiser, só não obrigue os outros a aceitarem ou, né, de fato, mudarem a vida porque você quer ser, não. Você quer achar que você é uma árvore, vai lá e fica na calçada, levanta a mão assim e fala, sou uma árvore, se pinta de verde, o problema é seu. Agora não faça, né, com que eu mude a minha vida, né, de fato, só porque você pensa uma árvore, né, o que você faz de fato com a sua vida é um problema seu. Então nós, como pais e como mães, gente, resumindo tudo aquilo que a gente está falando até aqui, nós precisamos ensinar a verdade da palavra para os nossos filhos. Por quê? Porque se nós não ensinarmos as verdades, o mundo vai ensinar as mentiras, né? E para você tirar uma mentira, não é, e ensinar uma verdade é muito difícil. Por quê? Porque a primeira impressão, o primeiro acesso, ele é muito importante. Não sei se você já ouviu falar sobre, né, aquela impressão, né? A primeira impressão é a que fica. Se você entra no restaurante, você é bem atendido, tem uma boa comida, tem um bom ambiente, uma boa luz, uma boa música, você quer voltar. Agora, se você entrou no restaurante, né, você foi maltratado, você tem um ambiente ruim, uma comida ruim, eu falo para você, o cara pode dar para você um voucher de 3 refeições, é bem provável que você não volte lá, mesmo tendo refeição de graça. Por quê? Porque a sua experiência foi ruim, né? E experiências ruins, elas traumatizam, experiências ruins, elas marcam. Então você não pode deixar com que a experiência ligada à sexualidade do seu filho e da sua filha seja ensinada pelo Netflix, pelo YouTube e por tantas outras coisas que o mundo de fato tem ensinado. Quando o mundo ensina sobre sexo, masturbação e pornografia, querido, a gente tem um grande problema com um pai. E aí o que eu faço, pastor? Sento e choro? Não, né? Se você, querido, já tem filhos mais velhos, filhas mais velhas e você perdeu esse time do ensino, né? Como eu falo para você que a gente tem que começar desde criança, você vai primeiro começar a orar. Você vai orar pelo seu filho, pela sua filha, você vai orar, né, para toda a verdade que um dia você colocou no coração dele e dela ser lembrado. Porque lembra, gente, né, aquilo que a gente sente é muito forte. E às vezes a gente confunde sentimentos com essência.
E a gente não pode confundir isso. Por quê? Porque a essência, ela é uma só, é aquilo que a Bíblia diz. Então é o homem e a mulher, ponto. Essa é a essência. Agora, o nosso corpo, aí é complexo. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem sentimentos e emoções. E às vezes as pessoas, elas falam assim, não, um exemplo, você no seu espírito, né, você é pleno, você é filho de Deus e tudo mais. Ah, pastor, mas eu tô vendo pornografia, eu tô me masturbando. Você continua sendo filho de Deus, mas o seu corpo, ele está agindo, ele está tendo atitudes, ele está respondendo a coisas na área da carne que está te tornando, mesmo o seu espírito, você sendo filho, do seu lado de fora, você está como um pecador, do lado de fora, você está como uma pessoa viciada em pornografia. Você daqui a pouco, se você não cuidar, você pode ser empurrado de fato para desejar relações extraconjugais, você pode ir para um negócio mais complicado, né? Tipo, porque um abismo ele sempre vai puxando um outro abismo. Então, gente, a gente precisa parar, né, de fato, de ter esse medo. Pastor, já está complicado. Ore, como eu disse para você. Busque acesso ao seu filho e à sua filha e ouça eles. Sabe, de fato, vá. E eu falo para você, gente, o caminho não é a condenação. Sabe, o caminho de transformar aquilo que já está errado é a compreensão, né? Porque, querido, antes das pessoas se importarem com o que você diz, elas precisam saber que você se importa com a vida delas. O Guto mesmo disse isso essa semana. Então, pastor, eu preciso que o meu filho e minha filha me ouçam. Então você precisa mostrar para eles que você está desejoso de entender. Senta mesmo em conversa, sabe, com o seu filho e fala assim, filho, eu quero entender o que passa na sua cabeça. Né? Quem está com problema de pornografia, problema de masturbação, problema de virar e falar assim, eu sou cisgênero, eu sou transexual, né? Eu sou não binário, né? Hoje a nomenclatura ela é várias, né? Existem várias nomenclaturas, sabe? Você precisa entender. Então tem muito pai, tem muita mãe que tá, ao invés de trazer o filho para perto, tá perdendo. Por quê? Porque só tá apontando e tá falando pecador, pecador, pecador. Gente, isso funcionava para João Batista lá, chamar as pessoas de raça de víboras. A gente como pai precisa ir além. Então tenta entender, sabe, tenta entender. Por quê? Porque quando você entende, você vai poder mostrar para o seu filho onde é que começou a deturpação, onde é que a carne dele ou dela não tá falando mais alto do que a essência, que foi aquilo que Deus criou. E aí você vai conseguir ajudar ele a ajudar ela a encontrar o caminho de volta para aquilo que Deus criou, tanto ele quanto ela, para ser, fazer e viver. Sabe, então marca mesmo um dia e fala, filho, eu tô aqui, eu queria só ouvir. Sabe, para mim é difícil entender. Me fala o que passa na sua cabeça. Qual é a sua sensação? Quando é que você começou a ser, né, levado a pensar assim? Né? E beleza, deixa ele falar. Né? E aí beleza, ali se Deus trouxer algo ao seu coração, você fala. Se não, fala, tudo bem, filho, então o papai e a mamãe, a gente vai orar sobre isso. Eu quero entender um pouco mais. Continuo orando por você. Te amo como meu filho, te amo como a minha filha. E a minha expectativa, né, é para que aquilo que está do lado de fora, de fato, se dobre para aquilo que está do lado de dentro, que a essência do ser humano, ela é boa. Aquele que é nascido de novo, o espírito foi recriado, e aí a gente precisa mudar a carcaça sem vergonha, que se você não tomar cuidado, de fato ela vai cobiçar, ela vai roubar, ela vai mentir, porque eu falo para você, gente, tudo isso, né, é pecado. Né? Então a pessoa que ela rouba, ela está em pecado, assim como a pessoa que ela está com um problema de sexualidade, tudo isso é o quê? Um problema na alma e na carne. A gente precisa o quê? Pegar essa alma e essa carne, a gente precisa voltar ela para as coisas do Espírito. Então, não brigue, ame. Né? Ame o seu filho, ame a sua filha, entenda, ouça. Lembra que é um processo. Ah, pastor, mas se eu tivesse feito isso no passado, talvez seria diferente. Esquece, já foi. Né? O que eu posso fazer hoje, de fato, para mudar? Pastor, meu filho ainda é adolescente. Então bora praticar aquilo que eu estou falando para você aqui. Se aproxime, comece a introduzir os assuntos, leia o livro. Amanhã eu vou lançar, né, o PDF, o livro, né, vai ser um livro digital e ele se chama Sexo Sem Vergonha. Né? Então amanhã você vai poder ler, são 120 páginas de conteúdo só sobre sexo, masturbação, pornografia, sexo dentro do casamento. Né? Então muitas coisas você vai poder aprender para quê? Para você falar. Gente, fale.
sabe? O YouTube está falando, o Instagram está falando, pessoas que não têm nada a ver estão falando e o mundo está pregando. Prazer a todo custo. O mundo está pregando, não importa a vida que você viva, desde que você esteja realizado, desde que você seja quem você acha que você é. E gente, quando a gente era criança, a gente achava que a gente era jogador de futebol, no outro dia achava que era astronauta, no outro dia a gente achava que era médico. Eu vejo a Anne aqui, cada dia ela é uma coisa, sabe? Ela tem a cozinhazinha dela, daí tem dia que ela é a cozinheira. Ontem à noite ela era a doutora. Então eu falo para você, aquilo que as pessoas pensam que elas são, pode mudar, sabe? E elas precisam de fato se voltar para a essência, porque aquilo que você é não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que está dentro do seu interior. E a Bíblia diz que o nosso espírito vem de Deus e tudo que está no nosso interior é bom. A gente só precisa voltar a olhar para lá, e é o nosso papel como pai e mãe auxiliar os nossos filhos a fazerem isso. Entenderam um pouquinho? Eu acho que a gente pode depois marcar uma semana só sobre criação de filhos. Tem muita coisa que a gente pode falar, mas resumindo tudo que a gente falou na live hoje, é sua responsabilidade startar esse assunto. É sua responsabilidade desmistificar mesmo, sabe? E fale com muito amor. Se você tiver dificuldade, a gente vai te ajudando. Eu vou começar a criar bastante conteúdo sobre isso, né? Eu entendi, eu e a Kelly, a gente tem entendido mesmo algo de Deus na ideia de trabalhar os relacionamentos mesmo, namoro, noivado, casamento, né? A gente vai criar muito conteúdo acerca disso, porque a gente tem percebido que as pessoas estão carentes, né, de instruções corretas dentro dessa área. Então, se você ainda não segue, né, aqui no Instagram, dá um follow lá, dá uma seguida lá, o Leandro Machado, lá no YouTube, e aí Pastor Leandro Machado. O livro, gente, pessoal que está perguntando aí já, amanhã eu vou disponibilizar o link aqui para vocês. O livro ele está na revisão hoje, né? A moça da revisão ela vai me devolver até de noite, né? E de madrugada eu vou postar lá. Já está aprovado, a gente vai vender pelo site, né, pela Hotmart, é facinho, você vai poder comprar com cartão de crédito, boleto, R$9, gente, é ridículo, tipo, é de graça, né? E você vai poder comprar lá, abençoar vidas, não é? E vai funcionar, a gente vai juntos, nós estamos juntos nessa, viu? Nós queremos ser de fato escudeiros juntos para auxiliar você no seu relacionamento, no seu casamento, na criação dos filhos. E eu queria orar com você sobre isso. Vamos orar? Pai, eu quero render graça ao Senhor pela sua fidelidade. Pai, obrigado mesmo, porque eu sei que uma graça diferente está sendo liberada nessa manhã, Pai. A gente vive pela fé, mas que unção diferente, Pai, que tomou essa cozinha aqui agora. E eu declaro essa unção tocando, Pai, as casas. Eu declaro essa unção tocando a vida de pais e de mães, Pai. Para que a partir de hoje coisas sejam diferentes. Não serão mais as palavras como eles têm dito, debaixo de uma habilidade natural. Mas eu declaro, Pai, palavras direcionadas pelo próprio Espírito do Senhor, Pai. Que alcançarão profundidades no coração que ainda não foram, Pai, encontradas, não foram, Pai, possíveis, e por causa dessas profundidades, transformações que estão sendo esperadas, mas não estão sendo encontradas, agora serão encontradas. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, uma sabedoria vindo do alto sobre pais e mães, Pai, aquilo que está além da capacidade sobrenatural de fazer e falar. Eu declaro agora, Pai, ideias criativas. Eu declaro agora toda timidez saindo. Eu declaro a ousadia da parte do Senhor envolvendo a vida de cada um, Pai, para que eles possam conduzir as suas casas e os seus filhos, Pai, ensinando o caminho da verdade. Pai, não deixando isso para o mundo fazer, mas mostrando, Pai, os princípios que produzirão saúde, vida, Pai, e a plenitude daquilo que o Senhor tem. Eu declaro sobre a vida de cada escudeiro, sobre cada pai, sobre cada mãe, Pai, que eles serão bem-sucedidos em mais essa responsabilidade de ensinar princípios da sexualidade,
valores de moral, Pai, para cada filho e cada filha. E eu declaro, aquilo que estava difícil, aquilo que estava pesado, daquilo que estava roubando a alegria, Pai, de pais e mães, eu declaro nessa manhã, Pai, sendo tirado. Eu declaro, Pai, a unção que está sendo liberado nessa manhã, Pai, através dessa live, alcançando a vida dessas pessoas. E eu declaro agora leveza, eu declaro agora um renovo da parte do Teu Espírito, para que eles possam, Pai, viver a alegria que já foi conquistada para eles e está neles, Pai, dentro de cada um deles. Obrigado por algo diferente, Pai, se levantando na vida de cada um dos meus irmãos, para que o Teu santo nome seja exaltado, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por coisas sobrenaturais acontecendo, Pai, a partir do dia de hoje, acessos que não existiam entre pais e filhos, começando a existir hoje, não pela força do braço, não por uma imposição, mas por uma leveza, por uma ponte que a unção constrói hoje, Pai, para entrar em uma nova estação de acessos, tocar em assuntos que antes eram impossíveis de serem tocados, e melhor do que isso, a palavra, Pai, e a unção produzindo a transformação que é tão necessária na vida dos nossos filhos. Eu te agradeço mesmo, Pai, por um dia abençoado, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, eu falo para você que algo sobrenatural foi liberado agora, sem brincadeira. Eu sou um cara super centrado, vocês sabem disso, né? Eu zelo por fé, mas eu zelo muito por caráter. Você nunca vai me ver mentindo, você nunca vai me ver faltando com a minha palavra, e eu sigo as direções do Espírito. Não sou, né, arroz de festa. E eu falo para você que algo foi liberado da parte do Senhor, né? Diferente. As lives, elas são abençoadas, mas eu falo para você que agora foi liberado algo diferente, né? Não entendi direto o que é, não entendi direito mesmo, mas eu falo para você, pega aí pela fé. Você que tá passando isso e entendeu que é para você, algo de Deus mesmo foi liberado. Meu Deus, né? E eu falo que foi liberado porque eu percebi mesmo, a unção vindo, e a unção indo mesmo, né? Tipo, agora o ambiente já mudou de novo aqui da cozinha, né? Recebe aí, vai ser bom demais. Amém, gente? Então, ó, amanhã, né? Não vai embora não, peraí, deixa eu falar aqui. Amanhã, eu sei que é feriadão, mas você precisa estar aqui comigo. Amanhã eu não vou andar de bicicleta de manhã para estar aqui com você, né? Porque a gente vai falar do livro, do lançamento, vamos fechar esse assunto. Amanhã vai ser uma manhã de perguntas e respostas. Então vou abrir uma box agora no meu Stories. Você vai poder mandar lá, né, a pergunta que você quer que eu vou responder amanhã, tá bom? Manda lá e aí a gente vai fazer uma manhã super legal aqui, né, onde a gente vai conversar, vou falar sobre algumas coisas mais do livro, e amanhã cedo é o lançamento oficial. Já postei, se você quer ver a capa do livro, eu postei hoje 5 horas da manhã, né, nos meus stories. Eu vou postar no feed agora, porque tem gente que tem mais facilidade de ver o feed, e vai ser fantástico, gente. Eu sei que foi Deus. Eu escrevi esse livro em 3 dias. Fiquei 3 dias acordando cedo e indo dormir tarde. Eu fiquei o dia inteiro escrevendo. 3 dias inteiros escrevendo o livro. E eu vi muita unção, gente. Eu vi uma urgência de Deus. Tá acontecendo isso muito louco. O Dona Moro Fast Food, eu vi uma urgência e eu corri. E eu lembro que sexta-feira passada eu senti uma direção muito forte, né? Deus falando comigo, fale sobre sexo, né? Escreva um livro sobre sexo. Gente, eu nunca pensei em escrever um livro sobre sexo. Sem brincadeira, nunca pensei. Mas se Deus mandou, né? Tá feito. Tá escrito, tá na revisão. E amanhã, 7/7, aleluia! Vai estar disponível para você, para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Amém, gente? Convida a gente para estar amanhã na live com a gente. Vamos bater aí os 50, né? Pelo menos 50 escudeiros aqui para viver o melhor de Deus. Amém? Tenham um ótimo dia, amo vocês e até amanhã. Tchau, tchau.